Senhora M-A-Y, Catherine, May eu em sou o senhor anglais, Mai, e May ou em May em inglês, e Mai em português. Sou presidente da cooperativa médica. Temos aqui uma cooperativa médica, é a única cooperativa no mundo inteiro de médicos. Em geral, as cooperativas dizem mais respeito ao campo da agricultura, mas aqui é a casa da memória e da cultura, onde estamos. E temos o prazer, o grande prazer de tê-la conosco. Muito obrigada. Messiane, Madame Juliane Tonin, Ao meu lado, Juliana Tonin, que vai recebê-la para essa entrevista. Ela é responsável por esse encontro, do qual a senhora participa, para falar sobre as crianças. Doutor Mai, muito obrigada. Para mim, estar aqui é um grande prazer. Catherine, também estou encantada com a sua presença. O meu francês não é tão bom quanto o do Dr. Mai, mas eu me viro. Vamos agora nos despedir e agradecer o Dr. Mai para darmos início à entrevista como previsto. Até logo, Dr. Mai. Catherine, a coleção Mine de Rien acompanha gerações de crianças na França desde a década de 80. Esses livros eles já foram traduzidos para o chinês, grego, húngaro, italiano, coreano, português, romeno, turco e agora português. Eles podem ser considerados best-sellers, porque são 2.900.000 cópias vendidas desde o seu início e a última edição já contabiliza cerca de 1 milhão de exemplares vendidos. Diante dessa trajetória da coleção, a que você atribui o sucesso da coleção e como você vê a chegada dos livros no Brasil? Primeiramente, estou muito feliz em chegar ao Brasil. O Brasil, eu o tenho no meu coração, porque meu tio se casou com uma brasileira e também porque um grande amigo da minha mãe, o fotógrafo Alessio de Andrade, fez belíssimas fotos dela. Eu estive no Brasil a trabalho e também de férias. Estou muito emocionada por ser traduzida para o português. É um prazer. Quanto ao sucesso, não sei. Nunca estamos em posição de dizer isso, mas acredito que é pelo fato de que esses livros são o resultado direto do que acontece no meu consultório. Eu falo nos meus livros assim como falo com as crianças no consultório. Mas há, claro, a dificuldade da escrita, pois quando falamos com uma criança, olhamos nos olhos dela. Mas quando escrevemos para muitas crianças, não sabemos como vão nos ler e quais são as circunstâncias. Todo o trabalho de escrita é muito mais difícil. Eu penso que é isso. Então, esse longo hábito de ter trabalhado com a minha mãe, de tê-la visto trabalhar, de tê-la lido, e também eu trabalhando na clínica, em aptonomia, em psicoterapia, tudo isso me dá uma abertura imediata para a problemática da criança e sobre o modo de falar com ela. Você descreveu a coleção de uma forma muito poética, como garrafas lançadas ao mar. Porque um adulto, ele pode buscar, sempre que ele precisar compreender ou explicar algum assunto do cotidiano para uma criança.
Isso nos leva a pensar que esses livros eles tratam de temas que são universais na experiência humana desde a infância. Mas, quando nós olhamos para a dimensão cultural, nós percebemos que existem muitas diferenças entre as crianças e as suas infâncias. Nesse sentido, de que forma a dimensão cultural repercute no processo criativo dos livros, na definição do título, no encadeamento da narrativa, escolha de palavras e de imagens? É uma pergunta muito interessante. Às vezes eu trabalho com os tradutores e percebo que, do ponto de vista das pessoas grandes, ou seja, dos adultos, há muitos pontos culturais. Algo não se diz num país ou não se faz. Ao mesmo tempo, eu aposto que o afetivo e o psicoafetivo, em certo nível, são universais. Portanto, claro, às vezes precisamos adaptar os termos, modificar um pouco, mas todas as crianças do mundo sentem quando nos dirigimos a elas diretamente no registro do afetivo. Isso, eu penso que é universal. O ser humano é um só. Todos os seres humanos são feitos da mesma forma. O banho cultural, a educação são diferentes, mas mesmo assim há algo universal, tenho certeza disso. No estilo narrativo dos livros da coleção, alguns aspectos chamam muito a atenção, porque eles se diferenciam do que nós vemos com frequência em livros infantis, especialmente direcionados para a primeira infância. Ao invés de uma narrativa centrada num modo ficcional, com uma história, personagens e metáforas, o livro adota uma abordagem mais informacional. O tema ele é direto desde o título. Existem diferentes situações no livro em que esse tema aparece, com diferentes pontos de vista, muitas vezes do adulto e da criança. A gente pode dizer que existe uma maneira direta, simples, terna de abordagem que poderia ser descrita como uma abordagem descritiva afetuosa. De que forma você compararia ou diferenciaria a narrativa da coleção Mine de Rien dos outros livros que abordam também temas similares, mas que adotam um outro tipo de narrativa mais indireta ou mesmo simbólica? Eu penso que isso vem do meu trabalho clínico. Quero dizer, eu gosto de escrever ficções e tenho uma nova coleção que se chama Rue Mine de Rien, que conta a vida de um prédio em que a doutora Kate faz parte da vida cotidiana. É uma coleção nova, que se chama Rue Mine de Rien. E aí eu tenho mais liberdade, mas eu gosto de me dirigir diretamente às crianças. E penso que é uma particularidade minha. Muita gente sabe escrever ficções e contos, mas eu tenho um profundo respeito pelas crianças e considero que muitas vezes não nos dirigimos a ela diretamente com respeito, sempre buscando, claro, uma dimensão a mais poética possível. Você deve ter visto que os livros são assinados junto com a Colina, que é a minha editora. Trabalhamos juntas há 30 anos. Na verdade, escrevemos esse livro juntas, ou no consultório dela, ou na minha casa. Eu leio para ela o que eu quero dizer. E ela é como a criança que escuta. Ao lermos esses livros, nos colocamos na posição de crianças e tentamos ouvir como crianças. E sempre é bom que quem escreve seja ouvido por outro, que vai dar uma opinião de criança. Eu também escuto como criança. E penso que esse é um milagre que encontramos na amizade e no amor. Ela e eu, talvez seja por isso que essa coleção tem sucesso. Eu fui sempre muito educada
no respeito às crianças e com a certeza de que as crianças são muito mais inteligentes do que acreditamos e mais corajosas do que acreditamos para enfrentar a realidade e a verdade. E é disso que essas crianças têm sede. Elas têm sede de adultos que digam a verdade, tentando formular as coisas de uma forma bela e também correta cientificamente e possível, mas que não minta e que não trapaceie. Eu não trapaceio com as crianças e penso que elas sentem isso. Eu me espanto muito de ver que crianças muito pequenas querem que os livros sejam lidos para elas. E crianças maiores também gostam de ler e reler. Então, é essa universalidade. Eu penso que o afetivo tem todas as idades ao mesmo tempo, como o inconsciente. A coleção Mendirian surgiu por acaso a partir de uma conversa sua com a sua editora num jantar. A partir daí, surgiu então a intenção de colocar em palavras determinadas experiências infantis. Um dos relatos marcantes da sua editora foi o de quantos livros faziam e fazem bem para ela, como se eles falassem com a criança que ela foi. Aqui, utilizando esses livros de forma adaptada, principalmente informações com os adultos, é possível perceber que eles funcionam muito bem com os adultos. Parece que acontece um efeito que a gente consegue perceber no corpo, no rosto, como se algo se desarmasse, se aliviasse. O que você acha que acontece na leitura desses livros pelos adultos que produz esse tipo de efeito? É difícil dizer. Me pergunto, justamente, com o afetivo, nos dirigimos ao intemporal do ser. Nos dirigimos ao ser humano em todas as idades, quando dizemos a verdade. Claro, não vamos empregar as mesmas palavras necessariamente, mas se falamos a verdade, isso tem um eco em todo ser humano. Penso que os adultos sentem também algo que vem aclarar algo da sua própria infância, que talvez não tenha sido dito com tanta clareza com os adultos ou com as pessoas grandes, como se diz. Há uma ideia que é parecida, inclusive, com essa questão de trapacear com as crianças, mas é uma tese que, ela em tese está superada, mas na prática a gente ainda vê muito, que é o fato de considerar que as crianças, sobretudo os bebês, não são capazes de compreender. A coleção, e na verdade essa justificativa é por algum aspecto do desenvolvimento cognitivo, né? Se diz que as crianças não estão desenvolvidas, então não entendem. Os livros da coleção, eles não subestimam a capacidade de compreensão da criança, a gente percebe isso ao longo de toda a leitura. E eles, inclusive, dão pistas para os adultos sobre o que a gente poderia chamar de uma responsabilidade comunicacional com as crianças. Nesse sentido, Catherine, o que você acha que nós ainda precisamos aprender sobre informar, dirigir palavras às crianças e considerar a sua capacidade de compreensão? Há duas questões. Penso que todos os seres humanos são muito mais inteligentes do que acreditamos, e, sobretudo, as crianças. As crianças se adaptam aos adultos e, muitas vezes, reduzem a sua inteligência, se fazem de menos inteligentes para protegerem os adultos. Acredito realmente nisso. E a outra questão é a da verdade. A psicanálise, às vezes, foi mal compreendida, principalmente Françoise Dolto, infelizmente. Há pessoas que, tendo lido os psicanalistas, começaram a lançar a verdade às crianças, ou seja, a sua própria verdade, sem levar em conta o momento, o modo de dizer e qual a verdade diz respeito à criança. Dizer a verdade não é necessariamente dizer toda a verdade. Tudo depende da idade.
E tudo depende também da intimidade. Eu quero dizer com isso que, por exemplo, num divórcio, a criança precisa compreender que os pais vão se separar e tudo que acompanha essa separação, mas a criança não precisa saber que é porque o papai ou a mamãe está apaixonado por outra pessoa, a não ser que essa pessoa vá entrar na sua vida. Mas senão não precisa saber coisas sobre a sexualidade dos pais. Simplesmente precisa saber que eles vão se separar porque não querem mais viver juntos, não se amam o suficiente para isso. Então há também momentos para dizer a verdade. Como também há um modo de responder apenas a pergunta que a criança faz. Às vezes a criança faz uma pergunta sobre o seu nascimento, por exemplo, e vai receber uma aula sobre a reprodução e a sexualidade, mas não era isso que ela queria saber. Então é sempre importante tentar responder sempre a pergunta da criança e quase sempre, mas eu não posso fazer isso nos meus livros, começar perguntando o que a criança pensa. Eu falo com muitas crianças e sei quais são as hipóteses que fazem e o que pensam. E tento também colocar isso nos meus livros. Catherine, você pode falar um pouco mais para nós sobre o fato de a criança ela ocultar ou silenciar a sua inteligência ou a sua capacidade de compreensão para satisfazer o adulto? Sim, às vezes para agradar ao adulto, às vezes para não ser xingada ou para não apanhar. Há, claro, dinâmicas próprias de cada criança e também há questões genéticas. Uma criança muito forte, por exemplo, pode logo compreender que o pai ou a mãe é muito frágil e se ela for autêntica, o adulto frágil não vai suportar diante dela. Ou então, o pai ou a mãe é muito violento e se a criança se mostrar como é, vai receber atos ou gestos de violência. Então, nessas condições, a criança se constrói numa certa infidelidade a si mesma. Não vai dizer e às vezes vai não se permitir pensar determinadas coisas para se adaptar, porque a criança quer sofrer o mínimo possível. E como dependem dos adultos, as crianças se moldam à demanda dos adultos para sobreviverem da forma menos dolorosa possível. Muitas vezes, isso significa diminuir sua inteligência, apagá-la, o que pode ser muito agressivo também. Apagar sua dinâmica profunda, o que em aptonomia chamamos de agredior, que é uma dinâmica profunda. Todas as crianças aos 6 anos de idade fazem barulho, incomodam, fazem bagunça e é um sinal de boa saúde. E quando há muito agredior, fazem mais barulho. E se isso não for acolhido como uma dinâmica boa, que precisa ser enquadrada, contida, educada, então o agredior se transforma em agressividade. Agredior e agressividade têm a mesma raiz, é a dimensão sadia da agressividade. É do latim agredior, que significa empreender, tentar, ousar. É tudo isso, é algo muito positivo. Mas nas crianças pequenas, quando esse agredior é muito forte, é como se tivessem na mão uma ferramenta muito poderosa e não sabem utilizá-la. Mas, quando não compreendemos isso, a criança pode se tornar agressiva ou contra si mesma, pode apagar tudo para sobreviver, muitas vezes se impedem de fazer muitas coisas e, às vezes, agredem os outros, podem se autoagredir ou agredir aos outros. Em 2022, você publicou um título sobre o incesto, considerando uma vitória devido à temática e principalmente essa temática dirigida às crianças.
Como é que você considera que os adultos eles podem falar com as crianças? Como é que nós podemos garantir o direito à informação e o direito à verdade das crianças quando se trata de temas difíceis que nós mesmos, os adultos, temos dificuldade de abordar? Acredito que é porque complicamos muito as coisas, em vez de dizer as coisas de forma simples. Eu fui criada por Françoise Doutor, que era uma pessoa muito sensível à questão da prevenção através da informação dada à criança. Ela dizia que para poder ir para a pré-escola, a criança deveria poder saber se lavar, comer, vestir-se sozinha, ter o controle esfincteriano durante o dia, conhecer e poder nomear os avós, conhecer as partes do seu corpo e saber nomear o interdito do incesto, que ela formulava de uma forma que eu acredito ser muito correta. Ela dizia a grande lei dos humanos. Você conhece a grande lei dos humanos? Muitas vezes os meninos pequenos dizem sim, mas não sabem. E nós dizemos às crianças, a grande lei dos humanos é que as meninas nunca se casam com seu pai, os filhos nunca se casam com as mães, e as irmãos não se casam entre si. E daí, as crianças não têm de ir para a cama dos pais. Mas a base para estabelecer os interditos deve ser essa. E eu fico espantada. Essa lei é uma lei essencial para a espécie humana e pouquíssimas crianças ouvem falar disso. É incrível. Eu pensei, eu preciso escrever um livro para isso. Na verdade, a ideia é possibilitar que crianças que eu nunca conhecerei, pais que eu nunca conhecerei, que disponham desse livro para utilizar esse modo de falar. São garrafas lançadas ao mar, mas também boias de salvamento, porque quando as pessoas estão um pouco perdidas, podem pegar o livro e encontrar ali palavras que não encontrariam sozinhas para abordar a situação. Na década de 70, você auxiliava sua mãe, Françoise Doutor, na triagem, leitura e categorização das cartas enviadas pelos adultos sobre problemas ou dúvidas que eles tinham com as suas crianças para serem respondidos por ela no programa da rádio. De que forma essa experiência tão intensa repercute na coleção? Na verdade, eu fui a única a ler as cartas, porque às vezes essas cartas tinham 40 páginas, 20 páginas, e gravávamos uma única vez na sexta-feira. Eu construí cada programa em função da correspondência. Eu já havia escolhido o tema e, de propósito, eu escolhia cartas que falavam de sintomas muito diferentes e, às vezes, falavam da mesma coisa. Mas, às vezes, um mesmo sintoma levava a problemáticas muito diferentes. Eu apresentava o tema do programa, eu mostrava as cartas, eu sublinhava os trechos importantes para que fossem lidos esses trechos, eu levantava a problemática para o Jacques Pradel. E depois, com a minha mãe, nós respondíamos a todo mundo. Todo mundo sabia que a sua carta teria sido lida tal ou tal dia, e para aqueles que a carta não teria sido lida, nós respondíamos. Era um grande trabalho, mas eu aprendi muito indo às consultas no Hospital Trousseau, falando com ela. Nós éramos muito próximas, mas eu também aprendi muito com meu pai, reumatologista, osteopata. Ambos tinham a ideia de que corpo e mente
são coisas inseparáveis. Então, fui exercer a aptonomia, a ciência da relação afetiva, que não separa o corpo e a mente. E com esse trabalho, eu consigo reunir tudo o que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, o que é uma oportunidade extraordinária. Eu levei muito tempo até chegar aí, porque antes da medicina eu fiz teatro, sociologia. Eu tentei fugir da medicina, mas não consegui. Então, eu sou muito marcada por tudo o que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. E uma das ideias também presentes na concepção da coleção era justamente não apresentá-la como um discurso de especialista, como um saber técnico. E isso é muito interessante porque permite uma certa naturalização da comunicação com as crianças, mostrando que falar com a criança faz parte da vida comum. Apenas ao final de cada livro, nós temos uma seção muito específica, as palavras da doutora Cate, quase como se fosse ali o lugar da especialista, e bem especificamente. Você acredita que a coleção contribui, assim, para recolocar o diálogo com a criança nesse plano mais cotidiano da vida e que isso também tem um efeito preventivo importante na saúde? E, ao mesmo tempo, ajuda os adultos a diferenciar aquilo que é próprio da vida cotidiana e aquilo que é, de fato, o papel do especialista? Sim, a história da doutora Cate, no fim, é uma ideia de Colline. Eu gosto muito disso porque me permite dizer as coisas de outro modo. Acredito que se uma especialidade não estiver ligada ao encontro clínico com crianças, não é uma especialidade. O que alimenta a especialidade são as tentativas e erros que fazemos com as crianças, com os adultos também. E isso vem o tempo todo fazer com que a teoria evolua. Os pacientes nos fazem avançar e nos obrigam a modificar a teoria. Isso acontece o tempo todo. E é absolutamente fascinante. Quanto à prevenção, sim, quando somos filhos de terapeuta e ouvimos muitas histórias quando estamos com os adultos, e a conclusão é sempre, mas se nós tivéssemos feito ou dito isso antes, não teria acontecido o drama. Então, chegamos à idade adulta com uma ideia muito enraizada de que a prevenção é algo muito importante. E há muitas coisas nos seres humanos, os quais são mamíferos dotados de palavra em busca de sentido o tempo todo, há muitas coisas que são menos dolorosas e muitos acidentes da vida que não ocorreriam se as crianças estivessem informadas, por exemplo, sobre o incesto ou a violência. No livro, é dito com muita clareza que uma criança pode dizer ao adulto, isso é proibido e você sabe disso. Por exemplo, no assédio, onde se diz muitas vezes que em ajudar o assediador. Mas, se as crianças estiverem informadas, elas têm muito mais livre arbítrio. Isso desenvolve a sua inteligência e, sobretudo, a sua consciência. A humanização, em toda a sua história, é buscar o mamífero humano pequenino e levá-lo à sua humanidade, elevá-lo. A grande questão é essa. Caterine, nós podemos dizer que a coleção em si ela é um investimento na primeira infância também. Aqui no Brasil, ainda que nós tenhamos a Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 227 garanta que a criança é um sujeito de prioridade absoluta, nós convivemos com dados como revelados numa pesquisa de grande porte do ano passado, em que 42% dos entrevistados não sabem o que é a primeira infância, 41% deles também acredita que o maior pico de desenvolvimento acontece na adolescência.
Considerando que você também dialoga com os governos franceses sobre a importância dos investimentos na primeira infância, quais seriam os investimentos que você considera essenciais e que tipos de benefícios eles poderiam nos trazer no sentido do desenvolvimento humano e social? Eu não acredito que não se possa reparar as coisas após os 6 anos. Mas a prevenção é muito importante. Quanto mais cedo conversamos com as crianças sobre os seus sofrimentos, mais elas se curam. Elas são muito plásticas. Eu penso que na França também há um grande desconhecimento no que diz respeito ao que acontece na vida pré-natal, nas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses de vida. E tudo isso é muito importante. Além disso, na adolescência, isso volta a despertar. Eu escrevi um artigo que se chama Adolescência segundo o Nascimento, porque na adolescência os mesmos hormônios voltam. Há muitas mudanças que refletem a mudança do nascimento. Portanto, há uma redistribuição das cartas do nascimento na adolescência. E para trabalhar com os adolescentes, é muito valioso conhecer isso e saber o que viveram. Eu penso, então, que a espécie humana é uma espécie, devido ao cérebro maior, ao tamanho do córtex e à dependência, nós somos a única espécie mamífera dependente dos outros, dos adultos, durante anos. E como temos a fala, o imaginário, o simbólico, estamos em busca de sentido o tempo todo. Começamos a nossa vida numa grande dependência, numa grande insegurança. E isso pode nos submeter aos adultos de medo de não sobrevivermos e nos adaptamos aos adultos, apagando a inteligência, o questionamento. Para mim, a espécie humana se caracteriza por uma necessidade imensa de educação e durante toda a vida. Não basta ter nascido de um homem e de uma mulher para se desenvolver como ser humano. É preciso ser humanizado. E isso começa muito cedo, desde a vida pré-natal, através do gesto e da fala, da palavra, coerentes juntos. Para mim, a importância que deve se dar à educação, no sentido mais amplo do termo, tanto pelo gesto quanto pela palavra, é uma prioridade essencial, porque a violência nos adultos e adolescentes poderia ser muito menor se esses adultos e crianças tivessem sido crianças e bebês menos infelizes e menos agredidos por pessoas que não entendem nada do que seja um bebê. Caterine, no contexto da era digital, os nossos modos de viver, eles se transformaram muito e isso também reflete, de certa forma, na coleção. Em uma de suas reflexões sobre o presente, você considerou que nós estamos diante de uma extrema dificuldade de viver em grupo e que padecemos, de certa maneira, de um sofrimento que você chamou de sofrimento de dispersão. Como você percebe que esse fenômeno repercute na vida das crianças de hoje? Como sempre, a espécie humana inventa coisas e as distribui sem refletir sobre os seus efeitos. E penso que vivemos em uma mutação, uma crise antropológica muito profunda. Porque, devido aos sistemas de comunicação, estamos perdendo a arte de nos relacionarmos. Isso é gravíssimo. A arte da conivência, de assistirmos juntos a algo, de buscar o pensamento do outro. Em coisas muito simples, no transporte público, no ônibus, no metrô, etc. As formigas fazem melhor do que nós. As formigas não passam uma pela outra sem se cumprimentarem. E hoje podemos passar pelas pessoas
com os ouvidos tapados, e a mensagem que implícita é: você não existe para mim, nós não compartilhamos o mesmo mundo. Isso é muito grave. Vemos jovens que não atendem o telefone, porque atender o telefone é muito intrusivo. As pessoas, as crianças não sabem mais dizer bom dia, boa tarde, dizer coisas simples nas interações. Então, há muitas vezes pessoas como uma abelha no seu alvéolo, isolada dos outros seres humanos, e sofrem com essa solidão. É um círculo vicioso, porque quanto menos se sabe comunicar, mais se sofre. E mais se fica sozinho em casa, com as telas, relacionando-se com o mundo inteiro, assistindo a coisas que impedem a reflexão e o trabalho. E quanto mais sofrem com isso, mais se isolam. Penso que é muito grave o que está acontecendo. A partir do livro, Catherine, que eu escrevi em 2024 e que eu compartilhei com você, no qual eu proponho justamente a ideia de uma comunicologia daltoniana, nós realizamos um curso direcionado a profissionais que atuam com crianças da primeira infância, das áreas da saúde, educação, assistência, promovido aqui pela Unimed. Nós vamos lançar uma coletânea com os relatos de caso dos trabalhos realizados por esses participantes. Mas um dado chamou muito a atenção. Raramente a interação humana ela é tomada em si mesma, no encontro humano, no encontro com o outro. Normalmente, predominantemente, a interação ela está vinculada a uma intenção de oferecer algum tipo de cuidado físico ou psicológico, realizar alguma tarefa ou até mesmo brincar. Sempre existe uma intencionalidade. Na sua visão, qual é a importância de nós qualificarmos a interação humana com as crianças no contexto que nós vivemos hoje? Tanto nas famílias quanto em relação às práticas profissionais, reconhecendo de forma consciente o encontro humano, sem que outras intencionalidades tenham que necessariamente tomar o primeiro plano. Tudo isso se baseia em uma enorme falta de cultura sobre os efeitos da presença e da reciprocidade. As pessoas intuem isso, mas não têm um conhecimento, não sabem utilizar isso profissionalmente. Eu quero dizer com isso que quando vamos buscar a criança na sala de espera, Frantz Fanon dizia que toda presença é comunicação. Não é simplesmente o que vamos fazer dentro do consultório, o que vamos dizer, usar como meio, sei lá, o brinquedo. É, primeiramente, saber construir uma presença para que o outro se sinta em segurança e para que abra nele, suscite o desejo de comunicar, de trocar. Há presenças que fecham o outro e que estão inscritos na cara os significantes sim, não. Em francês, por exemplo, os efeitos em toda a corporalidade. Há clínicos nas terapias ou em salas de parto, em que parteiras e obstetras que quando entram, interrompem o trabalho do nascimento, e outros que chegam e o trabalho retoma. As pessoas não sabem o que é estar presente para o outro de um modo que o deixe seguro. O que é colocar uma mão para que o outro tenha um sentimento de completude e de confiança, de segurança afetiva? Há um desconhecimento em relação a isso. E em relação à reciprocidade disso. Quando você está na frente de alguém, o modo
como você se coloca, o seu tônus muscular, a adequação entre o que você diz e pensa, o seu estado corporal é perceptível pelo outro. Isso não é consciente e há uma reação inconsciente. Eu fico espantada quando eu ouço alguém dizer: você vai ver, essa criança é muito ansiosa. E eu encontro a criança e ela não é ansiosa. São essas pessoas que deixam aquela criança ansiosa. Então, a criança vai gerar sintoma em função do que os adultos a fazem viver. E a mesma coisa acontece com os adultos. Há sempre um modo de acolher o outro, principalmente quando ele está sofrendo. E muitas vezes isso não é trabalhado pelos terapeutas, nem pelos psicanalistas. Psicanalistas que trabalham em face a face, às vezes não se dão conta da mensagem implícita que enviam e a qual o outro reage. Há uma ciência em conhecer tudo isso e atuar isso. Em 2020, nós passamos pela pandemia. Em 2024, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma enchente que atingiu mais de 480 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Essas situações extremas, elas exigem ações também dirigidas às crianças, inclusive palavras. Mas nós identificamos que existe uma dificuldade do adulto de considerar a palavra como uma necessidade a ser suprida para a criança em situações de emergências, situações extremas. Aqui, durante as enchentes, nós percebemos uma disseminação, inclusive, de recomendações contrárias, orientando para não se falar com a criança com um fundo mais ou menos psicológico de que, aspas, não se deveria reeditar o trauma na criança, fecha aspas. A coleção parece ir por outro caminho e nós temos um título diretamente relacionado com isso, que é o Les mots et les images qui font peur. Qual é a sua visão sobre esse desamparo humano para o diálogo em situações extremas, sobretudo quando se fala com as crianças? Em francês temos uma expressão que, diante de algumas coisas muito violentas ou muito perturbadoras, dizemos que não há palavras para expressar. E, de fato, diante de grandes situações violentas, podemos nos ver incapazes de falar durante um tempo. Mas acredito que as pessoas desconhecem que desde o nascimento e até mesmo antes do nascimento, o cérebro humano busca o tempo todo a saber qual é a regra do jogo, o que tem de compreender e como se adaptar. Um bebê muito pequeno é impressionante aquilo de que ele é capaz. Ele toca em algo e a imagem, quando mostramos, eles conseguem reconhecer na imagem aquilo que ele tocou. O cérebro de um recém-nascido joga pôquer o tempo todo, buscando a regra. Se uma coisa acontece uma vez, ele diz, essa é a regra. Se acontece mais uma vez, ele tem certeza disso. Isso se dá o tempo todo. As pessoas desconhecem o que é um cérebro do bebê, um cérebro da criança. Senão, não diriam que não se pode falar com as crianças. Mas, de fato, diante de algumas catástrofes, os adultos podem ficar sem saber o que dizer. Nesse caso, é preciso dizer, você está vendo? O que está acontecendo é tão difícil, tão impressionante, que eu não estou conseguindo sequer falar com você. É melhor do que não dizer nada. Tomar as pessoas por idiotas é uma boa maneira de torná-las idiotas. Você, aptonoterapeuta, trabalhou também diretamente com o fundador Franz Wellmann, atua no Centro Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Aptonomia, formando aptonoterapeutas, né? Aqui no Brasil, a aptonomia não é muito conhecida e a gente encontra algumas traduções, de certa maneira, distorcidas mesmo, e, fazendo com que a gente compreenda que é algo relacionado ao tato ou até uma espécie de massagem. Nesse sentido, gostaríamos de saber notícias do seu último livro sobre aptonomia
E se nele você procura esclarecer a importância da dimensão do afetivo nas relações humanas e também essas dificuldades de compreensão. Eu sou a mais antiga formada por Frans Fairman e sou corresponsável pelo fato de que a autonomia ainda existe, porque ele queria se aposentar, queria parar de ensinar. E com o Bernard Thies, eu o assediei até que ele aceitasse nos formar e eu fiz um trabalho de autonomia com ele, de psicoterapia, e graças a esse trabalho, eu compreendi que toda a minha história vinha do meu nascimento, que tinha sido traumática, mas ocultada dos meus pais. Por enquanto, eu sou presidente da associação e o meu livro eu estou terminando. Antes de iniciar esse vídeo, eu estava fazendo as correções. Acredito que ele será publicado no ano que vem. Eu escrevi também muitos artigos, vídeos. É a ciência da relação afetiva humana. Frans Fairman fez uma descoberta extraordinária. Se contemplamos um ser humano em sua integridade, podemos integrá-lo num conjunto coerente em tudo que diz respeito à percepção, sensação, emoção, sentimento, que são coisas diferentes, mas integradas, podemos chamar de afetivo, com A maiúsculo. A obra da vida dele foi descrever o funcionamento do afetivo. Ele compreendeu que é o afetivo que organiza, em cada segundo da nossa vida, a relação entre o corpo e a mente, e que filtra, dentre todas as percepções que recebemos, percepções externas e sensações internas, aquelas que vão chegar à consciência em função da nossa história cultural, pessoal, filogenética, ontogenética. Isso significa que, com essa prática, podemos abordar realmente os seres humanos sem separar corpo e mente. É realmente o que todos os psis procuram. O que fazer com o corpo? A psicanálise avançou muito, mas muitas vezes não sabe o que fazer com o corpo. E a autonomia permite essa abordagem. Abordar o ser humano tanto no espaço de toda a sua corporalidade, que podemos chamar de carne, e a intemporalidade do ser. Isso possibilita um trabalho para médicos, fisioterapeutas, osteopatas, enfermeiros, fazendo essa leitura da segurança afetiva e como fazer, como convidar, dar segurança. Nós empregamos o contato tátil de uma forma muito específica, técnica. É uma aprendizagem muito longa, mas também usamos a palavra. As pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. Falam em massagem, porque não tem cultura sobre esse contato tátil. Falam em tocar, porque não entende que se toque os objetos e se tenha contato com as pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de sair do pensamento dualista. Eu mesma tive uma grande dificuldade, levei muito tempo para sair desse pensamento dualista. E podemos, então, fazer esse acompanhamento extraordinário pré e pós-natal e acompanhamento ao parto dos bebês, mas o trabalho de psicoterapia é ainda mais fascinante, porque permite trabalhar ali onde a psicanálise não consegue ir, ou seja, chegando às problemáticas muito arcaicas, tudo que diz respeito à pré-linguagem, e isso é fascinante. Compreendemos hoje que toda a nosografia psiquiátrica e até mesmo psicanalítica foi concebida em uma época em que nada se sabia sobre a vida pré-natal, sobre o parto, os primeiros meses, as primeiras semanas de vida, os traumas que vêm desse período. Não se sabia ler, nem ver, nem trabalhar com essas questões. E com a autonomia,
temos um trabalho fascinante. Eu trabalho muito com adultos que foram prematuros, ou bebês, ou adultos que tiveram traumas muito precoces, ou passaram por cirurgias muito precoces, como a cirurgia cardíaca. E os resultados são formidáveis. Não devemos opor autonomia e psicanálise. As duas coisas são complementares. Há muitos psicanalistas que eu atendo em terapia, são grandes psicanalistas que têm a humildade de dizer: eu fiz 30 anos de psicanálise e ainda tenho sintomas. Eu fiz 2 longas psicanálises e eu ainda tinha sintomas, que na verdade vinham do meu nascimento. Quando trabalhei com Franz Wellman, depois de 3 sessões, eu consegui chegar ao meu nascimento, e que foi muito diferente do que me tinham contado. Tinham me contado o parto da minha mãe, que foi excelente, só uma historinha, uma história de bloqueio, mas para mim, bebê, o momento-chave era aquele, não era o parto da minha mãe. E foi muito importante para mim, porque de um dia para o outro, todos os meus sonhos, pesadelos, sintomas desapareceram depois da sessão de trabalho com Franz Wellman. E muito interessante. E o centro de formação, ele forma profissionais da aptonoterapia, aptonoterapeutas da área da saúde, mas também da educação. Sim, na verdade, o conhecimento do afetivo e do modo de abordá-lo, tanto pela palavra quanto pelo contato, mas não necessariamente sempre pelo contato, isso renova todas as profissões ligadas ao cuidado e à educação, porque aí adquirimos uma outra leitura, uma outra visão da inteligência, muito mais sensorial, o modo como a segurança afetiva impede o desenvolvimento da inteligência, do discernimento, da consciência. É uma outra leitura que renova todas essas profissões. Então, claro que as formações não são exatamente as mesmas, mas formamos puericultoras, psicólogos, clínicos, psiquiatras, médicos, parteiras, ginecologistas. Temos formações adaptadas para as diferentes profissões. Nós estamos aqui, Caterine, diante da chegada de uma coleção que, pelos seus temas, ela nos mostra a importância de colocar em palavras tudo aquilo que diz respeito à vida das crianças. Se você pudesse escolher uma palavra ou, quem sabe, uma frase que todo adulto deveria necessariamente dizer para sua criança desde a concepção, qual seria? Haveria tanta coisa. Há um provérbio de Ogum, africano. O homem é o remédio do homem. Todo homem é guardião de seu irmão. Eu acho muito bonito isso. Dizer a uma criança, isso é muito bonito. Também tem uma frase na África que a mãe diz a uma criança: eu saúdo em você, senhor e senhora, meu filho, os ancestrais que você honra com a sua presença. É algo parecido. Não tenho certeza de que seja unicamente uma questão de fala, de palavra. É também uma questão de dar o sentimento de segurança afetiva. Quando seguramos um bebê, se o levantamos, o erguemos até o alto e dizemos: eu quero que você seja livre e feliz, ele vai ficar com medo, porque ele está no ar. Estamos esmagando sua caixa torácica. Para mim, sempre é preciso unir o gesto e a palavra para dar à criança o sentimento de que ela tem em si as forças para viver aquilo que tem de viver. Não devemos fragilizar uma criança
superprotegendo-a, porque superprotegendo a criança, o que estamos lhe dizendo implicitamente é que ela não é capaz. Então, nós já estamos encerrando, mas a vontade realmente é de continuar, de seguir essa entrevista, Caterine, e espero que você possa vir realmente em algum momento para cá. Também espero visitá-la para que a gente possa conversar mais sobre esses temas, porque é muito bom ouvi-la.